chefe de um monastério de Milão contratou Leonardo da Vinci para fazer a tela da Última Ceia. E ele aceitou, né? Aí ele imaginou assim, a Última Ceia, todos sentavam em volta da mesa. Só que ele quis mostrar eles de frente, todo mundo pode ver que a tela da Última Ceia, eles não estão de costas na parte de cá, então estão todos de frente, né, de lado e de frente. E como ele já tinha ideia dos personagens, dos apóstolos todos pelas escrituras, ele foi delineando o rosto de cada um, a postura, as tendências de cada um, a maneira, os que estavam mais próximos de Jesus ou não, porque ele ia por Jesus no meio da mesa, ia distribuindo e foi distribuindo os apóstolos lá em torno. Fica tudo prontinho, delineado e tal, e leva tempo, porque ele desenhou 12 apóstolos, né? E foi o cabelo, a posição do braço, a barba, a expressão e tudo mais. Estava tudo pronto. Ele falou assim, ele conhecia a figura de Jesus também, pelas escrituras, que tinha o cabelo cor de avelã, a barba também, o cabelo repartido ao meio, como nós temos naquela figura, os olhos cor de avelã e aquela figura dele, assim, que foi descrita pelas escrituras sagradas. Bom, só que ele queria um olhar diferente. Ele foi procurando, porque o Leonardo da Vinci, ele estudava muito o ser humano, as tendências, as pessoas, e fez estudos sobre a anatomia humana, que quem quiser ver os trabalhos e as pesquisas do Leonardo da Vinci, é só entrar lá e ver. Né? Ele fez coisas maravilhosas. Mas ele queria um olhar diferente. Ele falou assim, nossa, o mestre, nosso mestre, irmão maior, ele tem que ter um olhar puro. Ele tem que ter um olhar de benevolência, de complacência, um olhar de ternura, um olhar de amor. E ele procurava. Ele falou, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma autoridade moral nesse olhar. Eu não posso pôr qualquer olhar em Jesus. Ele tem que ter assim, idealizou o olhar de Jesus dentro de tudo que ele conhecia das qualidades do mestre. Aí ele começou a procurar. Ele olhava, ele foi nas escolas particulares, ele foi nos colégios católicos, ele foi numa série de lugares e ia analisando os rapazes, os moços da época, e não encontrava ninguém que ele conseguisse captar aquele olhar. E o tempo foi passando tal, e ele já estava meio chateado. Um dia ele começou a caminhar no entorno de Milão, lá na zona rural, andando assim uma manhã, e ele ouviu uma voz cantando uma música tão suave, tão lírica. Ele falou assim, nossa, quem tem essa voz deve ter um bom sentimento, eu vou ver quem é. E foi. Chegou, tinha um rapaz, 1,75 m de altura, feliz da vida, lá carpindo o chão, cavocando o chão e cantando aquela música. E o Leonardo ficou embevecido, foi lá, chamou o rapaz. O rapaz parou com a mão inchada, virou e olhou. Quando o Leonardo olhou, ele viu, ele falou, nossa, o cabelo do jeito que ele queria, a cor de avelã, os olhos cores de avelã, a barba do jeito que era partida, assim, caindo assim perto dos ombros, e o sol que bateu, o rosto queimado de sol, porque ele estava trabalhando na lavoura. Então ele tinha todas as características que o Leonardo já tinha em mente do que era Jesus, e o olhar dele inspirava tudo aquilo, daquela pureza, daquela inocência de uma pessoa humilde. Ele falou, é você, achei o Cristo. Aí foi lá, conversou com o rapaz, explicou para ele, tal,
Ele falou, mas eu vou deixar meu emprego? Vai, você vai ganhar uma bolsa com moedas de ouro, que você não vai ganhar isso em 10 anos trabalhando na terra. Você vai ganhar um dinheiro, porque eles vão pagar, eu vou pagar. Você vai lá posar para mim no meu ateliê e você vai prestar o seu rosto para Jesus. Ele concordou e foi. Então, foi lá, passou, pintou, ficou maravilhosa, que essa Santa Ceia foi lá para o quadro, para o refeitório do monastério. Até hoje ela é famosa, a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né? Ficou para a história mesmo. Tudo bem. Passaram-se 10 anos. Aí o chefe do monastério chamou de novo o Leonardo e falou assim, olha, agora eu quero que você pinte uma outra tela para mim, que é o beijo de Judas. Ele falou, tá bom, nós temos os personagens. Tudo bem. Só que ele delineou como fundo o Horto das Oliveiras, que foi lá que o Judas beijou Jesus. E foi delineando os quadros, tal, delineou Jesus, todo, tal, no rascunho, antes dele fazer. Mas quando ele pegou o Judas, ele falou, mas não é esse Judas. Quando esse Judas, ele pintou Judas na Santa Ceia, o Judas era outra pessoa. Agora ele tinha que pôr um olhar ferrenho, um olhar duro, uma expressão de traidor, do amigo que trai o amigo. Ele não podia pôr aquele Judas. Então, na mente dele, ele tinha que colocar aquela figura pior do que era antes o Judas, porque a partir dali ele traiu Jesus, ele traiu o mestre, com o qual ele conviveu 3 anos, passando todas as melhores coisas que ele poderia passar. E ele procura. Ele começou a entrar em bares, em lupanares, em lugar de pessoas de má fé, e não achava uma expressão que delineasse o que ele achou que o Judas teve naquele momento de trair o mestre. E passou. Aí um dia, e ele foi procurando, demorou um pouco, um senhor que era dono, representante de uma penitenciária, chamou Leonardo para fazer os desenhos dos presidiários. Acho que ele ia fazer um arquivo, alguma coisa, lá, então ele desenhava cada um, ia pôr o nome e tal. E ele andava, tinha assim 2 ou 3 em cada cela, ele foi fazendo, e era bem comprido, e ele nunca tinha ido lá profundo. Um dia, quando ele terminou ali, ele foi andar. Ele falou, nossa, ele encontrou uma cela que tinha um cara sozinho. Ele amarrava a corrente, isolado. Aí falou pro chefe, por que ele está sozinho e vocês nunca mostraram? Não vou nem pedir, esse é o pior bandido da cidade. Não, ele é perigoso, ele está amarrado à corrente porque ele é perigoso. E nisso o cara estava segurando na grade da cela e o sol batia assim, então no meio sol que pegou no rosto, o Leonardo falou, aquele nariz atum, com aquela expressão, falou que ele nem falava, ele grunhia, parecia um bicho. Falou, é esse? Aí o chefe não queria deixar tirar, falou, não, ele é muito perigoso. Falou, você não precisa pagar nada para mim, mas eu vou levar esse cara para fazer no meu ateliê. Aí convenceu, no outro dia, aí toda tarde os guardas iam com ele acorrentado, levava lá, ele sentava na posição e o Leonardo ia pintando o rosto do Judas. Aí passaram uns 10 dias, mais ou menos, e o Leonardo percebeu que ele mudou a expressão. Ele falou assim, o que está acontecendo com você, meu filho? E o outro falou, meu filho, ele ficou, ele era o pior bandido da cidade, por quê? Ele falou assim, eu não vou mais emprestar meu rosto para o Judas. Ele falou, por quê? Ele falou, por quê? O senhor não está me reconhecendo? Ele falou, não. Ele falou, eu emprestei meu rosto para Jesus. E no dia que eu emprestei meu rosto para Jesus, você me deu muito dinheiro. E eu, com aquele dinheiro,
fiquei bonito, rico e famoso. Ele saiu. Aí arrumou um monte de amigos, um monte de pessoas que ele pagava, amigos, né? Aí ele pagava tudo, ele se envolveu em bares, em festas, em lupanares, em bordéis, em mulherada, que ele tinha muito dinheiro, ele era rico, bonito, tinha poder, tinha tudo, ele podia. Ele foi vivendo assim. Aí o dinheiro vai acabando, porque quando você trabalha e ajunta, tudo bem. Aí quando você só gasta, um dia acaba. O dinheiro foi acabando, ele foi ficando pobre. E quando ele ficou pobre, a mulher que ele amava traiu ele com o melhor amigo que ele tinha. E ele, no ato de loucura, matou a mulher, matou o amigo com requinte de crueldade. E foi preso. E estava lá, na penitenciária. Aí ele fala para o Leonardo: você viu o que você fez comigo? Eu era um homem simples, feliz, ganhava o pão como o suor do meu rosto, e você foi lá e me ofereceu riqueza, mas eu não estava preparado para isso. E aí, não está preparado, ele ficou, e agora que eu fiquei todo esse tempo aqui, posando para você novamente, relembrando o que eu já fui, eu comecei a pensar, e eu cheguei à conclusão: eu não vou mais emprestar o meu rosto para Judas. E acabou. E a tela até hoje não foi concluída. Parou ali e não foi feita. Pode olhar na história que tem. O resto da história, quem quiser saber, pega para entender o que aconteceu com o sujeito. Com certeza ele se regenerou. Mas tinha que resgatar o débito dele pagar o que ele estava preso. Bom, tudo bem, é uma história da arte renascentista. Mas vamos trazer isso para hoje aqui. Hoje, 2023. Eu fui pegar no Evangelho e fala assim, ó, no capítulo da Servir a Deus e a Mamon, o uso providencial da fortuna. Cabe aqui para nós hoje. Porque essa história aconteceu lá no renascentismo, mas acontece hoje ou não? Acontece. A pessoa ganha um dinheiro de ela é bem pobre. De repente ela ganha na loteria, ela estava lá. A gente vê até na mídia, a turma contando. Muita gente que esbanjou, ganhou na loteria, esbanjou, perdeu tudo. Então acontece isso hoje. Aí, no Evangelho, ele fala, no Servir a Deus e a Mamon, o capítulo 16, utilidade providencial da fortuna. Olha só, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Então Deus deu fortuna para uns, é um instrumento de perdição? Não, não é. Uns são muito ricos, outros são muito pobres. Existe hoje a nossa sociedade, a nossa vida. Hoje não, sempre foi assim. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos. Uns têm mais poder, outros têm menos. Só que aqueles que têm mais, que Deus permitiu que eles tivessem, eles têm uma missão a cumprir com aquela fortuna, com aquele dinheiro, com aquela capacidade. Mas acontece que as pessoas, como disse o rapaz lá da tela, não estão preparadas para isso. Eles vão pegar aquela fortuna e vão esbanjar, vão gastar em coisas sem importância, sem nada. Só que ele estava dentro de um projeto reencarnatório que com aquele dinheiro ele ia fazer evoluir o mundo, ele ia produzir coisas, ele ia fazer indústrias para dar emprego para as pessoas, ele ia fazer escolas, igrejas, laboratórios de análise, ia desenvolver a ciência, a tecnologia. A missão dessa fortuna na mão de alguns que têm essa capacidade é essa, a evolução. Porque se Deus repartisse tudo igual, repartisse assim, não ia ter ninguém rico nem pobre, tudo igual.
Os que têm capacidade iam aproveitar um pouquinho. Os que não têm, iam gastar tudo. De todo jeito, ia ficar um nível sem evolução nenhuma. Porque hoje, o que não tem condições de criar uma indústria, por exemplo, ele vai trabalhar na indústria, mas alguém criou. Ele é funcionário, mas tem um patrão que está dirigindo aquilo, que tem condições. Dentro de um laboratório de análise, tem os chefes, os que estudaram, os que fizeram uma faculdade, porque teve que ter dinheiro para construir tudo isso, para evoluir, para chegar no ponto que chegou. A evolução tem que acontecer. Na época, por exemplo, do descobrimento do Brasil, 500 anos, né? Aqui, novinho, né? 500 anos. Para chegar uma carta de Portugal aqui, eram 3 meses do navio. Quando daqui mandado aqui para lá, quando o Pero Vaz Caminha escreveu a carta, levou 3, 4 meses para chegar lá, que descobriu o Brasil. Nessa terra se plantando, dar-se nela tudo. Foi o que ele falou? Então, quanto tempo? Hoje, se não fosse a tecnologia, em 1 minuto o Zap está trazendo imagem do mundo inteiro para nós. É a evolução. Então precisa de alguém. Então, a fortuna não é um mal. O mal é o orgulho, a vaidade, a cupidez, a sensualidade, a orgia, que isso das pessoas que não estão preparadas proporciona para eles. E eles se perdem com tudo isso. Então, ele fala aqui que a miséria é menos pior do que a riqueza. Tem um trechinho aqui, ó, pode procurar. As tentações que dá, a miséria pelos seus arrastamentos é muito menos difícil do que a riqueza. Tá? Então, vai o orgulho, é o laço mais poderoso que liga o homem à terra, à riqueza, e afasta ele dos pensamentos espirituais. Então, a distribuição da riqueza, nós temos que olhar dessa forma, porque Deus não fez nada errado. Ele colocou na mão certa de cada um. Se o outro não cumpriu o papel do projeto que ele veio de lá para cá para fazer, o resgate é dele, porque o problema vai ser ele com a promessa que ele fez lá de usar aquilo daquela forma e não usou. Como tudo na vida, nós temos que resgatar o débito do que fez. Então não é o tanto de dinheiro que vai fazer a pessoa se corromper, ou é a falta do dinheiro. Porque ele é como se fosse um veneno na mão de alguns, mas é um remédio na mão de outros. E sabe qual a diferença entre o veneno e o remédio? A dose. A dose. A turma não se dá conta disso. Aí você vai no médico e ele fala assim, ó, você toma um comprimido de 8 em 8 horas. Aí você lê errado, você toma 8 comprimidos de hora em hora. E o que vai acontecer? Vai explodir o estômago nessas alturas, né? Então, é só uma mudança. Né? Então a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, gente. Você toma um tantinho assim de tal coisa, ele é bom. Mas se você tomar uma colher cheia, ele pode matar. Então a gente tem que levar em conta tudo que está marcado no Evangelho, que Deus não ia fazer nada que fosse prejudicar e que fosse fazer alguma coisa negativa. Ele deu para cada um o que cada um precisa para evoluir. Cada um precisa. E aí, eu comecei, como eu estava leio direto, né? Deixa eu ver onde está aqui a outra página. No final do Evangelho, isso é coisa fora de série. No final do Evangelho tem uma coletânea de preces. Nessa coletânea de preces, no final aqui tem o Pai Nosso. Logo depois do Pai Nosso, ele vai falar, termina o Pai Nosso, explica exatamente o que significa o Pai Nosso, porque tem muita gente que reza, se vai ser que está no céu, santificado, amém. Nem sabe o que falou. E aqui explica direitinho, quando fala, venha a nós o vosso reino. Eu quero o reino de Deus dentro de mim.
E eu estou abrindo a porta para o reino de Deus entrar em mim. Então é só estudar aquele texto do Pai Nosso com 2 páginas só. Explica especificamente o que cada frase significa. Mas logo depois do Pai Nosso, tem um outro texto que fala sobre os médiuns. É muito lindo. E eu prefiro, pelos médiuns, ele fala assim: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje por todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens, mulheres, entre crianças e velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Então, nós temos a mediunidade que é para entender tudo isso que Jesus passou para nós. Porque esses espíritos vieram falar da fortuna e todos os outros para mostrar para nós que existem essas verdades, e que foi através da mediunidade, desde o começo lá do Kardec, da vida, desde que o ser humano é encarnado. A mediunidade é uma faculdade natural, inerente ao ser humano, nasceu com ele e está radicada no organismo. Não foi Kardec que criou a mediunidade nasceu com o homem. Então, só que Kardec codificou tudo isso para nós. E esses espíritos vieram, comandados pelo Espírito de verdade, trazer essas informações para nós. Os desencarnados e todos os outros cientistas que se interessaram pelo estudo científico da doutrina e dos fatos que aconteciam na época, lá desde as mesas girantes até hoje ainda, todo mundo estuda fatos científicos, provando que tudo isso é uma realidade espiritual, não é nada de sobrenatural nem de maravilhoso. Então, a mediunidade veio para nós, para abrir a nossa mente, para mostrar para nós, gente, lei de causa e efeito, ação e reação, livre-arbítrio, imortalidade, reencarnação, imortalidade e tudo mais que nós aprendemos à medida que nós vamos estudando. E nós temos a obrigação de divulgar tudo isso para os outros. Por quê? Ele fala aqui, olha só o que ele fala. Os espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar um trabalho material. Deve realizar-se nesse mundo para o seu adiantamento, e não para favorecer a sua ambição. E aí ele fala que a mediunidade é uma missão sagrada. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. E alguém fala, mas eu não sou médium. Nós somos médiuns. Todos somos. E nós aqui somos os trabalhadores da última hora, gente. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Alguém fala, eu sou trabalhador da última hora? É. Quem são os trabalhadores da primeira hora? Quem começou lá na frente? Gente, nós pegamos tudo pronto. Os livros do Kardec, as obras todas, o Kardec lá de 200 e tantos anos, e os outros anteriores, Sócrates e Platão, no prefácio do Evangelho tem a teoria deles, mostrando que tudo combina com o que Kardec veio falar depois, e todos esses outros que vieram. São os primeiros, nós somos os trabalhadores da última hora mesmo. E nós temos que aproveitar a nossa última hora, porque, fala assim, mas eu estou na doutrina há 40, e o que são 40 anos? São 20, eu estou há 10, eu li 2 livros, nossa, que maravilha. E você é trabalhador da primeira hora? Pode até ser
que nós estivéssemos lá na época da mesa girante, falando. Pode até ser que eu estava lá na crucificação, pode até ser, mas alguém lembra disso, que nós estivéssemos lá? Estava ajudando Kardec em alguma coisa? Nós estamos lembrando disso? Não. O que nós temos hoje é uma obra pronta. Eles fizeram. Está tudo ali nos 5 livros da codificação, lá, que vieram da França. Chico Xavier passou a vida passando todas as informações para nós, aqui no Brasil, aqui do nosso lado. Divaldo Franco, Raul Teixeira e todos esses outros jovens que estão agora, os médicos que estão se dedicando para mostrar a ciência espírita, os congressos que a gente participa de ciência médica espírita, que lava a alma e que mostra tudo isso. Por que nós não vamos passar isso para as pessoas? Nós precisamos, é uma missão sagrada, como fala aqui no Evangelho. E sabe o que ele fala mais? Que é a coisa mais linda do mundo. Gente, nós precisamos entender, estudar e interpretar o que está escrito nas entrelinhas do Evangelho. Esse dinheiro todo que a ciência, que ficou nas mãos de quem estudou a ciência, Deus permitiu que o homem, está aqui, é só ler, descobrisse primeiro o telescópio. Quando o homem descobriu o telescópio, ele descobriu tudo que é macro, tudo que está no cosmos, o alinhamento do planeta, tudo. Nós vimos estrelas, planetas, tudo, ou não vimos com o telescópio? Vimos. Depois, ele dá a intuição para criar o microscópio. E com o microscópio, nós descobrimos tudo que era infinitesimal, tudo que é micro. Se nós não tivéssemos o microscópio, nós não íamos saber o que era vírus, bactéria e todos os micróbios que estão aí trabalhando e atrapalhando, fazendo doença e trabalhando para poder combater. Então nós aprendemos o macro e aprendemos o micro. E para entender o mundo invisível, Deus deu para nós a mediunidade. Gente, isso não é uma coisa mais linda do mundo? Entender tudo isso, olha o que nós ganhamos. Através da mediunidade, nós estamos vendo o mundo invisível, nós estamos conhecendo o nosso corpo, nós estamos conhecendo os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição. E nós somos totalmente limitados, porque nós ouvimos só 7 sons e enxergamos só 7 cores. E o mundo existe com muito mais. Nós somos limitados, mas nós temos a capacidade de poder, através do estudo, através de tudo isso que nós temos em mãos, de evoluir mais, de aprender mais, de divulgar. E principalmente, tem o Divaldo Franco. Essa semana eu fiquei direto com o Divaldo, né, na minha cozinha. Nossa, era de emoção, eu esqueci até de comer. Aí, numa das mensagens que ele recebeu, ele fala o seguinte: nós precisamos divulgar muito a imortalidade. Não. E passar e passar para as pessoas que a vida não começa na maternidade e não termina no cemitério. Tem uma continuidade, que tem a lei de causa e efeito. E passando os conceitos, a reencarnação e tudo mais, a imortalidade, porque a maioria das pessoas acha que morreu, acabou. Ainda fala morreu. Não fala desencarnou porque não tem o vocabulário espírita. E porque ele recebeu uma mensagem que o fim de 2023, mais ou menos, mas 2024 e 2025, vai ter um grande número de suicídios. E nós espíritas, trabalhadores da última hora, nós temos que ajudar essas pessoas a não acabar com a vida, gente. Vai chegar do outro lado dando maior trabalho para todos lá, porque a gente pega os livros de André Luiz e lê. E vê o que o plano espiritual faz para ajudar esses infelizes que chegam lá numa condição terrível. Terrível.
Vai passar de novo o Nosso Lar 2. Assiste primeiro o Nosso Lar 1. Quem assistiu uma vez só não viu nada do filme. Assiste umas 5 vezes para decorar como é que é aquilo. Para decorar, para depois pegar e absorver as ideias que vem lá. Foi o primeiro livro que o André Luiz passou para nós. Através do Chico, do Emmanuel. As verdades começam ali. Então eles mostram a dificuldade que cada um tem quando chega lá com milhões de problemas que não resolveu aqui. Com mágoa, com rancor, com picuinha, com poder, com dinheiro, com tudo que achou que tinha direito. Esqueceu, sobrepujou a parte espiritual por causa da parte material. Então ele pede muito que a gente fale muito sobre a imortalidade e que, pelo menos dentro dos centros espíritas, que divulgue tudo isso. E que vá falando com as pessoas, passando, agora que está tão na moda as lives e a internet, fazer mensagens pela internet para as pessoas entenderem, para as pessoas acordarem para isso, né? E eu acho que eu já falei tudo, né, que tinha que falar, e eu só quero falar o seguinte: eu fico muito emocionada quando eu me envolvo muito nessas coisas, né? Porque eu acho que eu tenho uma dívida bem grande para pagar. E hoje eu agradeço a Deus por ter conseguido fazer essa palestra sem tossir, porque eu passei muito mal todos esses tempos aí. Mas eu agradeço a Deus no fundo do meu coração o que eu consegui hoje, o que eu tenho conseguido, o que todos nós temos conseguido, e peço a Deus, ao nosso irmão Jesus, a todos os seus emissários, que permitam que nós todos possamos evoluir tanto, trabalhar a nossa consciência, a nossa reforma interior, deixar de lado tantas coisas que não têm importância nenhuma, e sermos nós os agentes multiplicadores da paz, para ajudar as pessoas que não tiveram a visão que nós temos o privilégio de ter hoje. Essa visão dessa doutrina consoladora. E que todos nós precisamos entender que todos nós vamos desencarnar um dia. E a hora que nós chegarmos do outro lado, que Deus permita que o nosso rosto possa ser emprestado para uma coisa bonita e não para o rosto de Judas. Que Ele nos abençoe sempre. E assim seja. Te agradece, Virgínia, essa mensagem, a gente curtiu bastante. E é interessante que a gente sempre olha para Judas, né? Com aquele cara que fez mal para Cristo, né? E é o que a história traz para a gente. Mas você já pensou que dificuldade você trair um amigo, né? O beijo, né? Você contando, eu falei assim, nossa, como que é essa feição? Mas será que não tinha dor ali, né? Como assim, eu vou trair o meu amigo, né? E trai, né? Porque fazia parte de todo o contexto da história. Mas imagina você trair um amigo. Quanto que você está desequilibrado para você fazer isso, né? Posso falar uma coisa? Ele foi inocente nisso, Judas. A história conta isso porque faz parte da arte renascentista. A parte que o Leonardo da Vinci conta. Mas, na verdade, o Judas achou